João, capítulo de número 14, verso de número 16. Deus seja louvado. Se alguém tiver dúvida do versículo, está escrito nas telas atrás do pastor aqui. Palavra de Deus não é o que o mundo pensa. A palavra de Deus é o que Deus pensa. A palavra de Deus não é conforme o mundo quer, mas a palavra de Deus é conforme Deus deseja. A do mundo passa, mas a de Deus não passará. Diz assim a palavra de Deus. E aqui é Jesus falando, amados. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes: de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos anunciará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Amém? Ou seja, quem tem o Espírito Santo vai se lembrar. Quem tem o Espírito Santo vai saber quem é Jesus. Quem tem o Espírito Santo vai conhecer a palavra de Deus. Quem tem o Espírito Santo sabe para onde vai e assim por diante. Porque quem não tem o Espírito Santo eu não vou falar. Eu vou falar de quem tem o Espírito Santo nessa noite. Mas também eu tenho que perguntar para quem não tem e que está buscando Ele: o que você vai fazer com o Espírito Santo? Passado algumas décadas, já dá para dizer 2 décadas, né? 2 décadas eu posso dizer isso já. Então eu já posso dizer que eu tenho uma carreira no meio evangélico. Na presença do Senhor, eu fiz carreira. Vamos dizer assim, uma maneira de falar. Então eu tenho visto muita coisa nesses andares e houve uma época em que as pessoas queriam os dons do Espírito. Ah não, a irmã tem, eu quero. Até aí, tudo bem. Agora, querer por inveja, querer para ter, ou querer para dizer, como alguns pastores, bispos, apóstolos dizem que tem, não sei que quantidade enorme, que a minha calculadora ainda não achou de quantidade de dons, misericórdia. Isso eu tenho outro nome. Isso não provém da palavra de Deus. Orgulho, arrogância, prepotência, soberba, isso não vem da palavra de Deus para a salvação. Então o que nós queremos fazer com o Espírito Santo? Eu já sei o que eu quero fazer com ele. Se você não sabe, amado, nós falamos tudo. Sem ele, você não tem ligação com Deus. Ah, mas Jesus faz. Sim,
Mas sem o Espírito Santo você vai esquecer quem é Jesus. Porque aquele que não tem o Espírito Santo não consegue guardar as palavras e os mandamentos de Deus. É Bíblia. Então eu convido você a receber o Espírito Santo para ter Deus vivo dentro do teu coração. Eu convido a amada igreja, você que ouve essa palavra nesta noite, a receber, a buscar e a querer o Espírito Santo, não para Adão, não para isso, não para aquilo, mas para ter o Deus vivo dentro de você. Porque nós acabamos de fazer a leitura onde Jesus disse: eu e o meu Pai vamos fazer morada em você. Houve a época que as pessoas queriam ter o Espírito Santo só para falar em língua. Se quer falar em língua, tem um livrinho de decorebe de umas certas religiões por aí. Se você quiser os dons, tem. Mas quando ele te der os dons, o que você vai fazer com eles? Você já parou para pensar nisso? Eu estou vendo a igreja, nesse ano passado a pandemia, eu estou vendo que a igreja amadureceu. A nossa casa de oração, ela amadureceu na palavra de Deus. Eu gostaria de dizer isso de todos, mas a igreja em si, ela amadureceu. Alguns continuam querendo leite, alguns continuam querendo outras bebidas mais fortes, que não provêm da palavra, mas tudo bem. Na sua maioria, a igreja amadureceu. E quando a igreja amadurece, ela começa a dar frutos. E os frutos que vêm da igreja, nada mais, nada menos é do que os frutos do Espírito Santo na vida da igreja. Mas então que vai dar fruto é o templo, pastor. A gente vai pintar ele bonito, vamos pintar de uma cor chamativa, vamos botar lâmpadas lá em cima, fotos lá de fora e vai atrair as pessoas aqui para dentro. Não é esse tipo de fruto. O fruto que eu estou dizendo é as pessoas vão olhar para os membros da igreja e vão querer o Deus do membro desta igreja. As pessoas vão escutar a palavra de Deus, vão ouvir os louvores que não são louvores de dor de cotovelo e nem choradeira, e vão querer saber quem é esse Deus que está sendo cantado nessas histórias. Então a gente começa a dar frutos. E eu vejo a igreja começando a dar frutos. E se a igreja está dando frutos é porque tem pessoas que têm o Espírito Santo habitando nelas aqui dentro. E vou contar um segredinho, nem sempre é o mais barulhento. Às vezes é o que está mais calado. Não que o barulhento esteja errado, vamos fazer barulho porque Deus gosta, o Espírito Santo impulsiona para isso. Que diz que um glória daqui chama outro glória dali. E que se o glória não estiver aqui, não vai subir lá para cima. E se o glória não sobe, a glória não desce. Que é a glória de Deus. E se Deus não se faz presente no culto, para que nós estamos fazendo culto então? Então nós vamos passar a fazer shows, teatros e outras coisas. Aqui nós estamos falando de alguma coisa agora e este culto é para isso. Sei que nós temos alguns visitantes, amados. Abram o vosso coração e deixem o Espírito Santo trabalhar no vosso ser. Deixem o Espírito Santo adentrar o vosso coração e trabalhar conforme Deus quer na vossa vida. Porque hoje a comida é um pouquinho mais forte aqui neste culto. Nós vamos falar de alguma coisa que o mundo, como nós lemos, Jesus dizendo, não pode vos oferecer. Nós vamos falar de alguma coisa que o mundo não tem e jamais terá. O Espírito Santo. Isso somente a palavra de Deus pode nos dar. Somente a palavra verdadeira sendo pregada, não importa o lugar, sendo pregada como está sendo pregada nesta casa de oração e vai continuar assim em nome de Jesus, o Espírito Santo virá, vai visitar, vai batizar, vai transformar, vai resplandecer na vida da pessoa quem é Jesus Cristo de Nazaré, vai fazer a pessoa lembrar a palavra de Deus. Você agora vai me entender. Você foi para pecar e alguém te lembrou que aquilo era pecado. Eu vou dizer quem foi. Foi o Espírito Santo que te ama e disse: não peques, não faça isso, porque isso vai aborrecer a Deus.
O Espírito Santo te lembra do bom caminho. O Espírito Santo te lembra dos mandamentos de Deus. E Ele está aí em nome de Jesus. Jesus disse: eu vos enviarei o Consolador. E se vocês prestaram atenção na leitura, e a gente tem que prestar atenção, Jesus foi bem claro quando Ele disse: o mundo me verá por mais um tempo, depois não me verá mais. Estou certo? Mas Ele completa: mas vocês me verão. Vocês vão me ver. Você quer ver? Por que você quer ver tanto Jesus só lá na ressurreição? Não é heresia o que eu estou falando aqui, não, é Bíblia. Não só eu, mas convido mais gente que pode dizer para você quando o homem de branco entrou nesta casa de oração. Se há pessoas que duvidam disso em outros lugares, o problema é deles. Eu não vou falar deles, eu vou falar de pessoas cheias do Espírito Santo neste culto. Eu vou falar para pessoas que querem salvação para a sua vida nesse culto. Eu vou falar de pessoas que vão ficar cheias, mas cheias da vontade de cantar para Deus, de orar para Deus, de clamar para Deus, de adorar a Deus verdadeiramente. Eu vou falar para pessoas que querem se sentir com as forças renovadas nessa noite, procuraram no mundo inteiro e não encontraram essas forças. Eu estou te oferecendo pela palavra de Deus esta força nesta noite, a força que te sara, a força que te cura, a força que te liberta, a força que te joga para cima, aquela que te faz ser feliz. A palavra de Deus em nome de Jesus Cristo, cheia da autoridade do Espírito Santo. Viaja nessa noite, viaja pelo Espírito, viaja nas asas do Espírito Santo. Abre o teu coração para ver algo mais do que esse mundo que está aí fora pode te oferecer. Porque você não pode simplesmente buscar o Espírito Santo para dizer: eu fui batizado. Você não pode buscar o Espírito Santo para dizer: eu sei falar em línguas. Você não pode buscar o Espírito Santo para dizer: eu tenho 9 dons, 10 dons, 11 dons, 20 dons, já inventaram não sei mais quantos dons, mas tudo bem. Porque vai chegar um momento que se você buscou Ele para essas coisas, você vai cansar. Vai ser como um brinquedo que a gente brinca, a gente sempre quis e custou para ganhar e a gente conseguiu ter esse brinquedo. Então a gente brinca e vai chegar um momento que a gente vai cansar do brinquedo, vai deixar de lado. E se a gente vê o Espírito Santo dessa maneira e a gente quer buscar essas coisas e depois com o tempo a gente cansa de dizer que fala em língua, cansa de falar em língua, cansa de dizer que tem dom, cansa disso, cansa daquilo, a gente vai deixar o Espírito Santo de lado. E a palavra de Deus, ela faz uns comentários interessantes, como por exemplo: não aborreçam o Espírito Santo. Assim como a gente resiste a Satanás e ele foge de nós, se a gente aborrecer o Espírito Santo, ele fica longe de nós. Então nós temos que buscar o Espírito Santo para algo maior. E o que seria isso? Para poder ter a palavra de Deus viva no nosso coração, que é Ele que faz isso. Para nós termos a verdadeira ciência de quem é Jesus Cristo de Nazaré, que o mundo aí fora não conhece porque não tem o Espírito Santo. E porque sem Ele, não se lembrando de todas essas coisas, sem Jesus Cristo, a gente não vai ter salvação. E se a gente cantar glória, 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 glória o dia inteiro sem o Espírito Santo, a gente vai ser como um papagaio. Agora, se a gente der só um glória, cheio do Espírito Santo, esse glória chega lá no céu e Deus se agrada. Estou procurando hoje para fazer esse culto junto comigo nesta casa de oração, pessoas cheias do Espírito Santo que querem glorificar a Deus e sabem que o glória que sairá da sua boca chegará no trono do Altíssimo. Por isso você tem liberdade de glorificar a Deus durante essa pregação. Você tem liberdade de falar em línguas durante esta pregação, porque o Espírito Santo não vai atrapalhar a palavra, o Espírito Santo vai fazer o bom andamento do culto, segundo a vontade que lhe apraz, e não a minha e não a tua. Porque todos os demônios, todos os atrapalhos, todas as perturbações, todos os corações duros agora estão repreendidos neste lugar.
Toda manifestação demoníaca não tem espaço. Todo espírito imundo não tem lugar para se manifestar nesta casa de oração. O único espírito que vai se manifestar durante a palavra neste lugar vai ser o Espírito de Deus. E ele vai escolher o vaso que ele quiser. Ele vai habitar onde ele quiser, porque ele conhece o interior da pessoa, o nosso interior. Por isso digo para você: quebra teu orgulho. Desça na olaria. Desça na casa de Deus, desça e diga para o Espírito Santo: eu te quero nesta noite, mas eu não te quero só para hoje, eu te quero para todo sempre na minha vida, porque não somos nós que temos que usar o Espírito Santo, é Ele que tem que nos usar. A palavra é simples. Espírito Santo. O crente cheio do Espírito Santo, vai vendo se você se encontra com algum desses aqui, ó. Crente cheio do Espírito Santo contribui para o crescimento da igreja de Cristo. Às vezes as pessoas perguntam: será que eu sou batizada, pastor? Será que eu sou batizado? Será que eu tenho Espírito Santo? Será que eu não tenho? Outros dizem: eu sou cheio do Espírito Santo, e a gente só fica olhando. Eu sou cheio do Espírito, a gente só fica olhando. Mas hoje eu quero responder para você quem é batizado e quem não é batizado. Aquele que é batizado, ele fica cheio do Espírito Santo, então ele contribui para o crescimento da igreja. Se você contribui para o crescimento da igreja, você é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Falar em contribuir para o crescimento da igreja vai além daquilo que é um mandamento normal, tá? Que são nossas ofertas e dízimos. Vai além disso. E você já vai ver que a gente vai chegar lá. Crescimento da igreja é trazer almas para a igreja, tá? Esticar o templo, os tijolos é fácil. Fazer um puxadinho para o lado é fácil. Mas a igreja não é o templo. A igreja somos nós. Jesus Cristo não vai levar um templo na sua volta no arrebatamento, Ele vai levar a sua igreja. A sua igreja são as pessoas na face da terra que estão cheias do Espírito Santo. É essas que vão subir. Porque o cristão cheio do Espírito Santo, ele enfrenta as resistências deste mundo com sabedoria e coragem. Ele não enfrenta que nem um maluco, mas também não se acovarda. Se você tem enfrentado as negativas desse mundo contra a tua vida por você ser cristão, é porque o Espírito Santo está te dando força. Ele te dá sabedoria para você dar a volta nesse mundo. Ele te dá coragem para você não se acovardar diante das dificuldades. O Espírito Santo faz essas coisas. Um crente, um cristão cheio do Espírito Santo, ele é inspirado pela palavra de Deus. E eu sei que existem alguns chatos nesse mundo, mas o verdadeiro cristão, ele não é chato quando ele é cheio do Espírito Santo. Ele não tem essa passagem de ser chato. A pessoa cheia do Espírito Santo, quando ela abre a boca, ou ela te alegra ou ela te entristece. Porque o que sai da boca dela não é para condenação nem para perdição, é para salvação. Se ela te alegrar, você está no caminho certo. Se você se entristecer, você está no caminho errado. Mas estou falando de pessoas cheias do Espírito Santo. Porque uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela obedece a Deus. Ela não é desobediente. Então, se você é uma pessoa que obedece os mandamentos de Deus, você é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Eu disse que eu vou falar tão somente das pessoas cheias do Espírito Santo e de quem quer esse Espírito Santo. Tem alguém cheio do Espírito Santo ou que quer esse Espírito Santo na sua vida aqui? Louvado seja Deus. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela se santifica. Ela se santifica para ficar na presença de Deus. Ou seja,
ela evita praticar o pecado. Ela evita a prática do pecado. Um cristão cheio do Espírito Santo evita a prática do pecado. Algum deslize, todos nós estamos sujeitos. Mas uma pessoa, mesmo com o Espírito Santo, amado, a gente está sujeito. Mas evita ao máximo a prática do pecado. Uma pessoa cheia do Espírito Santo ama a Deus sobre todas as coisas e quer crescer em conhecimento para saber mais desse Deus. Ou seja, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela quer cada vez mais de Deus na sua vida. Ela quer 1 ano, ela quer 2, ela quer 3, ela quer 4, ela quer mais. Ela não quer ficar comendo sempre a mesma papinha. Ela quer mais, ela não quer ficar lá no Jesus morreu na cruz do Calvário. Não, ela quer saber por que ele morreu, quais são os planos de Deus, por que Deus deu o seu filho para isso, qual é o resultado de Jesus ter feito isso, e se ele fez isso, quem é que vai para onde ele separou o lugar, quem é que ele está perdoando o pecado, o que eu tenho que fazer para andar com ele, de que maneira, como é que eu vou me comportar. Conhecendo isso, ela vai chegar num ponto em conhecer a Deus que ela quer assim: Senhor, o que eu faço hoje para te alegrar? Senhor, o que eu faço para te deixar feliz? O que eu posso fazer, Senhor, para contribuir com a tua obra? Senhor, como é que eu vou movimentar a minha vida sem te ofender? Guia os meus caminhos, conduz os meus passos, ilumina a minha vida para que as trevas não me ocultem e eu venha a tropeçar. Desarma, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que agora eu sei que nesse nome todo demônio, toda armadilha é destruída, toda praga ela é queimada. Senhor, que saia todo o mal da minha vida, que minha casa seja abençoada, que meus filhos cresçam debaixo da tua mão poderosa, sendo tementes aos teus mandamentos e cheios desse Espírito que é santo. O conhecimento de Deus leva a pessoa a fazer loucura aos olhos dos homens. E quem não tem o Espírito Santo não vai entender. Mas o Espírito Santo, ele está ali batendo as portinhas do nosso coração, querendo entrar e já dizendo: eu sou o Espírito Santo que quer te ajudar, eu sou o Espírito Santo que quer te revelar a verdade da palavra de Deus, eu sou o Espírito Santo que quer te mostrar o que Jesus fez para te salvar. Por que você está neste lugar nesta noite? O Espírito Santo quer mostrar para você que Deus verdadeiramente te ama e se importa conosco. Porque uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela gosta de ter uma vida em santidade. O que é uma vida em santidade? Vamos dar uma abreviada aqui, só para a gente dar uma entendida numa coisa simples, que muita gente leva aquela vida dos eremitas. Uma vida de santidade, o cara pega a caverna, vai lá dentro e vive só lá dentro da caverna. Não. O cara bota uma auréola na cabeça, tipo um anjinho. Não. O cara escreve aqui na frente: eu sou santo porque ele é santo. Não. Uma vida de santidade é quando a gente sabe que tem um culto e a gente se prepara para aquele culto. Vir santo à casa de Deus. Senhor, hoje eu reservei o domingo para ti, porque eu vou na tua casa de oração nesta noite, então eu vou evitar de fazer coisas erradas, eu vou evitar de me contaminar com o mundo, eu vou ficar meditando na tua palavra, para que quando eu chegar à tua casa de oração, eu chegue cheio da tua presença, e o teu Espírito na primeira palavra já fale comigo. A pastora não sabe o que eu prego, eu não sei o que ela prega, é a primeira palavra que ela falou aqui dentro, neste culto hoje. O Espírito Santo deve estar te lembrando o que é, porque ela falou dele. Isso quer dizer que o Espírito Santo está fazendo obra, não só aqui dentro na nossa vida, mas lá fora na vida dos nossos familiares. A palavra de Deus está, vamos dizer assim, batendo firme na porta daqueles que têm que serem convertidos, que têm um chamado de Deus para a salvação. As armadilhas que estão feitas contra esta casa de oração, contra este lugar, contra nossas vidas, os anjos de Deus já têm a ordem dele para destruir lá, porque a gente sabe da palavra de Deus. E quem tem que se preocupar, como já foi pregado,
não é as portas da igreja para não cair. Quem tem que se preocupar que as portas não caiam é as portas do inferno, porque elas não vão resistir contra a igreja. Em nome de Jesus, as portas de Satanás nessa cidade caiam por terra neste domingo. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, saiam demônios voando para tudo quanto é lado, porque não tem mais as portas que os protegem nesta tarde, nesta cidade. Porque em nome de Jesus eu peço o anjo que vasculhe esses 4 cantos desta cidade, e aonde houver uma obra maligna contra, Senhor, os teus servos e servas nesta cidade, seja agora destruída e tirada a autoridade de Satanás por sobre aquela pessoa. Em nome de Jesus, incomodados sejam eles, porque a tua igreja tem a tua proteção e a tua graça, e isto está na tua palavra, e eu tomo posse. Tome posse você, amado. Isso que fizemos agora, você não faz ideia o que se levanta. As nuvens negras que se levantaram, amados, pelo mundo espiritual, que só o Espírito Santo pode nos revelar. Mas a alegria do cristão verdadeiro de saber que é vaso. Você tem que estar alegre de saber que você é vaso usado pelo Espírito Santo. Nós não somos nada, mas Ele é tudo. O nosso prazer não é a gente ir para a batalha, o nosso prazer é ver Ele pelejar por nós. Vida de santidade é a gente se resguardar para a obra de Deus, gostar de fazer a obra de Deus. Eu gosto de fazer a obra de Deus. Se você gosta dessas coisas que nós lemos até agora, é sinal que o Espírito Santo habita em você. Se você pratica essas coisas, você tem o Espírito Santo em você, sim. Mas se você não pratica essas coisas, eu não estou julgando e condenando você, nem criticando, eu estou dizendo para você, comece a clamar pelo Espírito Santo. Não podemos ir ali com a palavra de Deus e socar ela dentro de você, não é assim que funciona. Aí nós vamos ser chatos, e isso não é dom do Espírito Santo ser chato. Você tem que fazer a tua parte e clamar pelo Espírito Santo. Aí você vai gostar de fazer a obra, você vai gostar de se santificar, você vai gostar de conhecer mais a Deus, você vai gostar de abandonar o pecado, você vai gostar de obedecer a Deus, você vai gostar de ver as situações difíceis na tua vida, e de repente te vem aquela ideia sábia que você diz, eu não teria essa ideia, mas o Espírito Santo te dá. O problema é tão grande que em outras épocas você sairia correndo dele, mas você não corre porque você sabe que o Espírito Santo está te encorajando a seguir adiante. Amados, o Espírito Santo faz obra maravilhosa na nossa vida. Sinais de quem tem o Espírito Santo. Paz interior mesmo em meio à guerra em sua volta. Cuidado com as almas. Quem não tem o Espírito Santo só se preocupa com ele. Não se preocupa com o semelhante. Não se preocupa com o vizinho, com a vizinha, com o irmão do lado. Não se preocupa com os familiares. Isso é falta do Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo se preocupa com as almas, independente de quem quer que seja. Se preocupa, eu não estou dizendo que tem que ir lá e carregar no colo, mas se preocupa, Senhor, eu vejo o casal do meu lado, são vizinhos, eu não tenho assim agora, se separaram faz tempo, mas não brigam, eles brigam, Senhor, eles brigam, tem misericórdia, tem alma, Senhor, eu oro, Senhor, vai lá, meu Deus, trabalha na vida deles, e quando você tem uma oportunidade, você diz, Jesus quer salvar teu casamento, Jesus quer salvar tua família, Jesus quer abençoar a tua casa, Jesus quer abençoar teus filhos. Se tem oportunidade, tem que ir, e deixa Deus trabalhar, continua orando, continua clamando. Crente cheio do Espírito Santo, não tem malícia. Crente cheio do Espírito Santo não entra em contenda. Crente cheio do Espírito Santo não tem prazer em ficar perto de coisas ruins. Crente cheio do Espírito Santo, ele somente quer ficar no lugar onde ele sente comunhão e paz. Para saber
de quem é cheio do Espírito Santo? Basta olhar os frutos. E quais são os frutos do Espírito? O que é que o cristão verdadeiro tem que transmitir? Em primeiro lugar, amor. Todo mundo sabe o que é o verdadeiro amor, não sabe? O gozo. O que é o gozo? Fruto do Espírito. O que é gozo? Gozo é prazer em estar com Deus nessa colocação. Eu tenho prazer de estar com Jesus, eu tenho prazer de ser crente, eu tenho prazer de andar com a Bíblia embaixo do braço, apesar que eu venho de caro, pouca gente leva embaixo do braço. Eu tenho prazer de me vestir decentemente, eu tenho prazer em ninguém mais me ver bêbado, eu tenho prazer em largar todos os vícios, eu tenho prazer de andar com Deus, sim. Tenho gozo. Fruto do Espírito, a paz. Jamais, jamais mesmo pela palavra de Deus, uma pessoa vai estar pregando guerra e fofocas e intrigas para tudo quanto é lado, cheia do Espírito Santo. Jamais. Longanimidade, é outro fruto fabuloso aqui, amados. O que é isso? O que é essa palavra longanimidade? O que significa para você? Ela quer dizer virtude de suportar com firmeza as provações desse mundo. Longânimo. Ou seja, eu vou aguentar o tranco. Eu vou ficar de pé. Não, eu vou aguentar, eu estou caindo, mas eu vou aguentar. Não. Eu vou aguentar de pé todas as provações que vierem contra a minha vida e vou ficar de pé enquanto Deus permitir. Passa a régua. Benignidade. Outro fruto do Espírito. O que é? É ser bom, amados. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa boa. Não causar danos aos outros. Não fazer mal a ninguém. Benignidade. O que é bondade? Outro fruto agora. É tudo parecido, mas vocês viram como a colocação é diferente? A gente pensa que é tudo igual. Não é tudo igual, não. O que é bondade? É um fruto do Espírito. É a pessoa ser inclinada a praticar somente o bem. Somente o bem. Fidelidade, ser fiel. Cristão fiel só para a hora do culto. Cristão fiel só para o dia da ceia. Cristão fiel só na frente dos irmãos da igreja. Lá pelas costas, lasque-se. Outro fruto do Espírito, mansidão. Ainda tem gente cheia do Espírito Santo aqui? Eu estou respondendo pela palavra de Deus se você tem o Espírito Santo ou não. Se você pratica essas coisas, o Espírito Santo habita em você. Os frutos dele têm que estar vivos em nós. Mansidão é um fruto do Espírito Santo. Qualquer coisinha que acontece, eu mato aquele cara. Qualquer coisinha que acontece, mas vou dar uma porrada nele. Qualquer coisinha que acontece, eu vou juntar uma turma, vou tacar fogo naquela coisa. Irar-se, irritar-se, subir a ira, é normal, até em quem tem o Espírito Santo. Mas nós temos que dormir irados e acordar bons, mansos. Ela é momentânea. Então, quando você fica irado, eu também tenho vontade de pegar alguém pelo pescoço de vez em quando, mas tudo bem, passa logo. Porque o Espírito Santo que habita em mim, ele diz, isso vai desagradar a Deus. Ele me lembra que Jesus morreu na cruz do Calvário e disse assim, dai a outra face. Que é outro fruto do Espírito, que é o domínio próprio.
O que é domínio próprio? É a gente conseguir dominar os nossos impulsos. Às vezes dá vontade de dar uma pancada, porque a gente recebe uma, dá vontade de dar de volta, mas bem dada mesmo. Mas Jesus disse, dai a outra face. Sejam mansos. Por isso, que quem tem o Espírito Santo não pode andar em lugares que não são santos. Por isso que quem está cheio do Espírito Santo não anda com gente que anda com o diabo. Por isso que quem é cheio do Espírito Santo não anda com o mundano. Eu não estou falando de pessoas normais, gentios. Eu estou falando de mundanos, pessoas que praticam o mal, pessoas que têm a boca mais larga do que a entrada da cidade. Apesar que está meio estreitinha com as obras lá, né? Mas já é grande. Porque o Espírito Santo ele vai dizer, cai fora, porque você vai se meter numa encrenca. Aí a gente é teimoso, não ouve o Espírito, fica lá no meio, o que acontece? A fidelidade é provada, a gente não passa. A mansidão é provada, ela vai explodir, porque os caras vão aprontar para cima da gente. E o domínio próprio vai ir para o escambau, porque o Espírito Santo não está mais junto, e a gente vai sair na porrada, em vez de dar outra face. Só que Jesus Cristo, Ele disse, e nós lemos, que quando a gente tiver esses sinais aqui na nossa vida, é porque Ele e o Pai já estão habitando em nós através do seu Espírito. Se você pratica essas coisas, o Espírito Santo está vivo dentro de você, Deus vive dentro de você, Jesus Cristo está com você, e os céus estão abertos ouvindo a tua oração. E quando você levantar a mão, os demônios vão ter que fugir, porque você é uma pessoa cheia do Espírito Santo, que te lembra quem é você. Quem é você? Quem sou eu? Eu posso falar por mim, por você, só você pode falar. A minha esposa, ela pode falar por ela, eu posso falar por mim, eu não posso falar por ela, nem ela por mim. Mas eu posso dar testemunho do que eu vejo nela, e ela pode dar testemunho do que ela vê em mim. Eu posso dar testemunho do que eu vejo no Marcelo, e o Marcelo pode dar testemunho do que ele vê em mim. Assim com todos nós. Mas aquele que está cheio do Espírito Santo, ele levanta a mão e ele sabe que Deus toma providência na sua oração. Pela legião de demônios que ficou espalhado por cima dessa cidade, neste culto, nesta noite, eu peço a Deus providência agora. Eu peço a Deus que levante uma voz boa que Ele tem em nosso favor, numa ordem só, os seus anjos ou o anjo, porque um anjo só chega. Venha e faça uma limpeza nessa cidade, e que ao amanhecer de amanhã a gente tenha notícias boas e não só notícias ruins, livre de acidentes, livre de armadilhas, livre de oferendas a Satanás, porque como servo de Deus, cheio do Espírito Santo, eu repreendo Satanás dessa cidade, eu dou ordens que ele saia desta cidade, saia dos limites desse lugar, que em nome de Jesus Cristo de Nazaré, quem busca ele para providência financeira nesta cidade, não encontre providência financeira, porque se encontrar, a alma vai estar vendida quando ele vier buscar e cobrar de volta. Por isso eu peço a Deus que abra a mente dessas pessoas, que em nome de Jesus Cristo venham a ser salvas, e os espíritos que sobem, os espíritos das trevas, os espíritos imundos, sejam calados neste domingo, porque hoje para nós é dia do Senhor, hoje é o dia do nosso Deus poderoso, e em nome de Jesus Cristo de Nazaré, a turbulência é grande, mas o meu Deus é maior. Em nome de Jesus Cristo, Ele me ensina, o Espírito Santo, que se eu oro, Deus ouve. E se eu sou cheio do Espírito Santo, se você é cheia do Espírito Santo, você vai ver Deus operar em nosso meio, em nossa volta, porque esse Deus não abandona os filhos seus. Amém, amada igreja?